Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mediunidade, porque a maioria das pessoas nem sequer sabe o que é mediunidade. Todos nós temos, de alguma forma, em algum momento, a mediunidade. Só que algumas pessoas, elas já vêm com essa mediunidade muito aflorada. E por causa disso, elas sentem algumas coisas bem ruins. É importante que você observe se você tem mediunidade, para que você possa tomar algumas precauções para que você não passe por situações difíceis caso ela venha a eclodir de uma forma mais abrupta. Vamos citar alguns exemplos, né, para saber o tipo de mediunidade que você pode ter. Aí eu quero que você observe se você tem esse tipo de mediunidade. Por exemplo, você já teve aí algum momento em que você estava indo para o seu trabalho e de repente você teve vontade de virar a rua à direita ou à esquerda? De repente, como se você estivesse ouvindo alguém dizendo para você para fazer isso. Isso é uma mediunidade que nós temos, chamada de intuição. E tem pessoas que têm isso muito forte, ou seja, como se fosse uma vozinha dentro da cabeça da pessoa que fica falando com ela e que em alguns casos as pessoas chamam de esquizofrenia. Gente, para que vocês possam ter ideia de como as pessoas têm mediunidade, como elas não sabem disso, a maioria das pessoas que estão nesses centros psiquiátricos, na verdade, não são pessoas doentes mentais. Não são nem sequer psicóticas. Na verdade, a maioria delas tem mediunidade. Aí você poderia me perguntar, Malu, e a mediunidade enlouquece em algum grau? E eu poderia dizer para você que sim. Em algum grau, a pessoa que você observa, aparentemente ela é louca de pedra, gente. Porque a pessoa, ela fica tão aflorada essa mediunidade que ela traz aí a negatividade para sua vida e ela começa a atrair também os obsessores e ela começa a baixar sua frequência e quando você se depara, essa pessoa está totalmente perturbada, ao ponto de falar sozinha no meio da rua. Quantos de nós não já vimos essas pessoas em meio às ruas? Falando sozinha, gesticulando como se estivesse falando com alguém. Eu não estou dizendo, claro, que não existem pessoas doentes, com mentes doentes. Na verdade, em algum grau, todo mundo tem um pouquinho de deficiência aí, em algum setor e alguma área de sua vida. Mas o que eu quero dizer para você, para um olhar diferenciado no que seria essa mediunidade. Então eu vou apenas dar um início nesse vídeo para que você busque informações para descobrir qual tipo de mediunidade que você tem. Aí você poderia me dizer, mas Malu, eu não tenho mediunidade. E eu vou responder para você, sim, você tem mediunidade. Em algum grau todos nós temos. Então é importante você descobrir que tipo de mediunidade você tem, para que você possa fazer um trabalho com você, para que você não entre aí nessa desarmonia e passe por situações que não são boas para ninguém. Eu vou dar um exemplo aí de uma mediunidade que é muito famosa, né, que é a de Chico Xavier, que ele, na verdade, ele tinha quase todas as mediunidades afloradas, mas ele muito cedo começou a psicografar. O que seria essa psicografia que ele fazia? Mas Malu ele Gente, as pessoas têm ideia que incorporar é como se o espírito entrasse dentro do corpo.
corpo da pessoa. Isso não é verdade. A incorporação não é assim. Nós temos centros energéticos chamados de chakras, e nós temos assim os 7 principais, e o espírito se aproxima desses centros energéticos e se comunicam através desses centros energéticos. Eles não entram dentro do nosso corpo, porque o que seria chamado disso seria a possessão, a tão famosa possessão, que aí você já não tem mais domínio, nada seu. Tipo, é o que muitas pessoas temiam, né, na antiguidade. Então, nesse tipo de trabalho que ele fazia, o espírito se aproximava, ia falando com ele e ele ia escrevendo. Em alguns momentos, existem pessoas que essa escuta, ela se dá, digamos assim, um pouco mais à distância, e a pessoa só fala e a pessoa escreve. E em outras situações, a pessoa se acopla nesses chakras e fica mais forte essa ligação. E existem também aquelas pessoas que ouvem. E na maioria das vezes, quando você começa a escutar, antes disso acontecer, você começa a ouvir alguns zumbidos no seu ouvido. É como se seu ouvido destampasse assim. E quem escuta pode escutar qualquer coisa. De repente você pode escutar seu nome, de repente você pode escutar uma voz falando com você, que você não sabe quem é. De repente você está no seu quarto e você escuta alguém falando. E nesse tema aí, nesse episódio, eu me lembrei agora de uma parte do filme Ghost, onde aquela atriz tá falando com o artista principal e ele passa o tempo todinho do outro lado do universo, digamos assim, falando com ela. E como ela é média, escuta e pedia para ele calar a boca. E ele dizia que só calaria a boca se ela fizesse o que ele queria que ela fizesse. Então, assim, a mediunidade auditiva é exatamente isso. A pessoa escuta o além, digamos assim. Aí a gente pode também ter aquela mediunidade visual. Pessoas que veem além do véu, o tal chamado além do véu. Ah, mas o que seria, o que seria isso, Malu? Isso além do véu. Gente, ver além do véu é ver o que ninguém vê. Por exemplo, existem pessoas que podem olhar para mim nesse momento e estar vendo a luz que circula ao redor do meu corpo, que todos nós temos, que se chama aura. Então, essa luz, existem pessoas que já têm essa mediunidade e assim, quando olhar para mim, elas vão conseguir enxergar essa luz. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo agora. E existem pessoas que vão olhar e não vão ver. Mas elas podem escutar. Então tem a mediunidade onde você vai poder escutar os outros. E essa escuta, ela pode ser dentro da mente ou fora da mente. Você pode ter a mediunidade de visão, que você pode ver. Você pode ter o dom aí da psicografia, ou seja, você escrever. E por aí vai, nós temos vários tipos de mediunidade. Então, nos outros vídeos eu vou detalhar com um pouco mais de, digamos assim, detalhes mínimos, quais os tipos de mediunidade, para que você descubra, você que está me assistindo, e você poder me responder, finalmente, que tipo de mediunidade você tem? Tá certo assim? Então, eu peço para você que assista todos esses vídeos, para que você descubra, ao longo da sua vida, que você nem percebeu qual é a mediunidade que você tem. Porque tenha certeza de uma coisa, todos nós temos. Então, eu peço que você deixe joinha,
assine o nosso canal, dê o like, compartilhe, fale qual tipo de mediunidade que, se você pudesse escolher, você queria ter. Tá certo assim? Eu desejo muita paz e muita luz. Namastê.